No programa Os Donos da Bola, Neto fala sobre a venda de Pedro para o Zenit. Veloso, Oi. você venderia o Pedro por 10 milhões de euros, que vai dar uns 50 milhões de reais, pensando no que eu tenho que contratar e mais, da situação que eu tô, o que você pensa? Boa tarde a você, boa tarde ao Bruno, Souzinha, você que está em casa. Eu venderia ontem, porque a situação do Corinthians é você, infelizmente, né? Não dá para deixar passar uma venda como essa. O Duílio sabe que as contas chegam, os boletos chegam, os processos chegam, e ele não pode recusar uma venda como essa. Apareceu oportunidade, é a situação que o Corinthians atravessa. Tem que vender o futuro para pagar o passado. E boa! Das dívidas que tem. Foi boa? Não, mas foi boa, por quê? Foi bom? Deixa eu falar. Vou até anotar. Vamos lá, não, anota. Vamos lá então. Eu preciso contratar 4 jogadores, não é isso? É. Eu preciso pagar o tal, não sei como é que fala lá, Transferban. Porque eu não paguei o Bozelli. Quem contratou o Bozelli? Isso. É, Quem que contratou? Bozelli. Você falou nome aí que eu nem lembro. Então E isso para não falar dos outros. Meu irmão, deixa eu falar. Aí o Pedro pode vir a ser craque? Pode, cara. Eu acredito nesse menino. Eu acho ele bom de bola, Veloso. Acho ele veloz, ele por dentro. Mas é uma oportunidade que não dá para deixar passar. Por quê, Veloso? Dá para deixar por causa da situação financeira. Se você tem uma situação que as contas chegam, os processos chegam, tem o problema da FIFA para resolver, apareceu a oportunidade, infelizmente. Como é que você vai esperar o menino? O Zenit pode esperar. 2, 3 anos, o menino tem 17 anos, espera o menino amadurecer. Isso! Jogar. O Corinthians não pode esperar. E o Corinthians não tem como esperar. Não tem como esperar. Então você tem que aparecer oportunidade. Infelizmente é um garoto que está... Eu lembrei agora, olha que você falando disso. Ele é titular do Corinthians? Não. Não. Ele é artilheiro do Corinthians? Não é. Não, ele não é, então, velho. Assim, o Zenit vai esperar esse garoto que pode vir a ser um grande jogador. O Corinthians não pode fazer essa aposta. Vocês lembram? Eu lembrei uma coisa agora de um jogador que é uma coisa incrível. Lembra quando o Silvinho era treinador do Corinthians? Com o Roberto de Andrade, com o Duílio e também com o Alessandro, que é o executivo, que para mim é o maior responsável, o Alessandro. Que o jogador do esporte, tal de Marquinhos, lembra? Que pediu de volta. Cadê ele? Cadê ele? Onde ele tá? Sabe, tem umas coisas, mas assim, eu entendo o torcedor perfeitamente. Vender o Biro hoje é um erro? É um erro. Vender o Murilo é um erro? Erro. Vender o Caetano é um erro? É um erro gravíssimo. Por quê? Porque as dívidas foram deixadas de um jeito que não tem como solucionar. Ainda bem pro Corinthians que tem o Pedro. É verdade. Ainda bem, porque se não tem o Pedro, meu irmão, não contrata ninguém. Então, Souza, o que você pensa? Boa tarde a todos. Quando o clube é mal administrado, quando se tem muitas dívidas, a única coisa que o corintianos não tem que olhar é para o número dos jogos do Pedro, né? E sim para a dívida. Quando você não administra bem as coisas, você vai ter que se desfazer dos seus talentos. Infelizmente. Infelizmente, são jogadores que poderiam virar ídolos, mas por mal gestão do clube, você tem que se desfazer. Você acha que chegar uma proposta pro Rodrigo Nestor e pro Pablo Maia... Tem que vender. Do que chegou pro... Vou fazer uma pergunta. Se chegar uma proposta pro Rodrigo Nestor e pro Pablo Maia, igual do Pedro, o São Paulo vende ou não? Vende, olha só. Na hora! O São Paulo não está numa situação pior por causa do Antony. Jogadores que saíram há muito tempo. E que tem os 5%. Do Casimiro. Senão estaria pior. Hoje os clubes brasileiros têm que se desfazer das suas joias. E outra coisa. Só que o Corinthians está ficando com 30%, porque acho que 50% vendeu, 30% é do Corinthians e 20% é dele, não é isso? Não, eu acho não, é isso. Então 50% o Corinthians está vendendo, 30% ainda é do Corinthians e 20% é do Fernando Garcia, dele, do pai, não sei de quem é. Agora, tudo é o Fernando Garcia. Ô, Alessandro, todo negócio vocês têm que chamar o Fernando Garcia. Tudo que é feito no Corinthians é com o Fernando Garcia. Mas tudo é ele. Ah, gozado. E aí, Souza? Esse menino é um talento nato. Ele é mesmo. E ele só não teve sequência porque ele machucou o tornozelo, se eu não me engano. E lembra que eu falei pra você? Que ele voltou pra marcar e ele torceu o tornozelo. Ele torceu o tornozelo, acho que foi contra o Goiás. E de lá pra cá ele não conseguiu dar sequência. Mas é isso. Quando você não administra bem... Você venderia ou não? Eu venderia, eu faria que igual o Veloso, ontem. Porque eu não preciso olhar, eu não posso olhar pro futuro se o que foi deixado para trás é muito grave, entendeu? Então você tem que se desfazer, infelizmente.
E é infelizmente mesmo. Sabe por quê? Porque o Pedro, eu falei aqui várias vezes, esse menino tinha que ser titular. Esse menino tinha que ser titular. Esse menino tinha que jogar. Por quê? Se ele estivesse jogando, eu não venderia ele. Eu não venderia. Quero dizer... Se ele tá jogando, a proposta pode ser maior. Isso! O menino de 17 anos, titular do Corinthians. Meu irmão, desculpa, uma olha o Hendrick. O Hendrick. Olha o Hendrick. Falam que ele é do mesmo nível nas divisões de base. Mas do profissional, quem tá na frente? Pedro, Hendrick ou Vitor Roque? Desculpa. Agora, é um erro vender uma joia, um diamante ainda, que precisa ser lá. É um erro gravíssimo. Mas é o seguinte, se eu não vender, o que eu faço com o time? Eu caio para a segunda divisão, Bruno? Boa tarde a todos. Não pode, mesmo porque quando você coloca um jovem no time, Neto, você precisa ter um time organizado. Isso. Por que o Hendrick vira no Palmeiras? Porque ele pega um time arrumado. O time do Corinthians é um time arrumado? Não. Para você ter um jovem? Para mim, não. Não sei pro Veloso e pro Souza. Não é. Nesse momento, não é. Então, se você tem uma proposta e você não tem nenhuma garantia do desempenho que o Pedro vai apresentar, tem que vender, não tem o que fazer, cara. Você vai fazer o quê? Então me dá uma bola de cristal, a gente vai adivinhar o que vai acontecer dali a 2 anos e aí a gente espera para vender. Mas não é o caso. O Corinthians precisa de dinheiro e não tem um time organizado suficiente para dar sustentação a um jovem. Hoje eu estava vendo no Twitter o cara me criticando porque eu falei que não tinha que vender o Verón. Vocês querem comparar o Verón com o Pedro do Palmeiras? Vamos lá, o Verón foi campeão Libertadores. Campeão brasileiro. Ele foi eleito o melhor do mundo. E pra mim foi vendido barato. Por 11 milhões. Perdeu o time da venda dele. Perdeu o time da venda dele. Perdeu o time. Vocês têm que parar de ser muito crítico. Vocês têm que pensar um pouquinho. Tem que comer um pouquinho de tubarão. Pra vocês pensar um pouquinho do que se fala aqui. Meu irmão, eu sou contra vender todos os jogadores da base. Eu sou contra. Deveria ter um estatuto em todos os clubes. Eu já falei isso, porque eu fui dirigente. Nenhum clube brasileiro deveria vender um jogador com menos de 21 anos. Só a ideia é minha. Eu sempre falei isso. Nenhum jogador da base pode sair com menos de 21 anos. Sabe por quê? Porque ele sobe com 17, 18, 19 e 20, ele tem 2 anos. 2 paulistas, 2 brasileiros, 2 Libertadores, ou 2 Copas do Brasil, ou 2 Sul-Americanas. Ele tem 10 campeonatos para disputar. Isso não acontece só aqui, não. Sabe quem mexe para fazer isso? O Borussia. O Borussia é o time que mais investe nas bases. E que isso, mas é exatamente isso. Ele vende tudo pro Bayern. O Bayern. Então é o seguinte, não deveria vender nenhum jogador de qualquer clube. O jogador deveria ser ídolo do Corinthians. Ser ídolo do Palmeiras, ser ídolo do Santos. Olha o Santos. O Santos vendeu 1 bilhão de jogadores em reais. 1 bilhão. Não tem 7 milhões na conta. O Andrés Rueda, aonde foi parar o dinheiro? O Andrés Rueda, que se transformou... Olha o Andrés Rueda. O Andrés Rueda está se tornando um dos piores presidentes da história do Santos. Então vamos lá. Como é que pode um time de futebol que tem, como o Corinthians, estamos falando do Corinthians, vamos falar do Corinthians, nenhum jogador no estatuto pode ser vendido antes de 21 anos. Porque com 21 anos é que ele se forma um pouquinho mais, falando pela gente. E aí, né? Eu tenho a dificuldade de perder ele, ou, se eu acredito, se o treinador acredita, se o presidente acredita, se está tudo certinho, eu vendo ele por 10 vezes mais. Se o Pedro fosse titular do Corinthians e se ele ficasse até os 20 anos do Corinthians, eu venderia ele por 100 milhões de euros. Isso é o que eu penso. Isso é o que eu penso como comentarista. Se ele ficasse no Corinthians até 21 anos, eu venderia ele por 100 milhões pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Bayern, não pro Zenit, por 10 milhões de euros. Mas eu preciso de dinheiro. Como é que eu faço? Se foi deixado uma dívida monstruosa, Veloso. É isso, e não tem como esperar por uma coisa que o Corinthians tem urgências para agora. Por exemplo, um time que está próximo da zona do rebaixamento. Um time que tem um elenco com jogadores que não conseguem jogar tão mais. Paulinho não joga. Renato não está jogando. Você precisa reforçar esse time agora, nessa janela. Porque essa janela vai abrir, o Corinthians precisa de jogadores. E sem dinheiro,
A única opção que você tem, e é uma opção muito boa, você vende um jogador que não é titular, ele não é imprescindível Não fez um gol. nesse momento, ele não é imprescindível nesse momento, Pode vir a ser, mas não nesse momento. mas nesse momento não. Aí você traz jogadores que vão reforçar o time para tirar dessa situação. Então você resolve o problema do Corinthians agora. Mas tem que olhar quem Nesse vai contratar momento. também. Porque senão teoricamente, vem esse monte de bonde aí. Mas se você não tem o dinheiro, não vai contratar ninguém, sim, Bruno. sem dúvida, Se claro. não tiver o dinheiro, não vai claro. contratar ninguém. Então o Corinthians precisa ter o dinheiro para pensar nas contratações. É isso que tem que fazer nesse momento. Bota o número de novo lá, Cascão. Bota lá. Bota os números dos jogadores da divisão de base. Aquela arte que tá, isso. Vamos lá, Pedro, 10 jogos. É muito pouco, certo? É pouco, mas ele entrou no pior momento do time também, né? E ele é bom de bola. Ele é bom de bola, mas ele entrou no momento que o time estava totalmente desorganizado, mudança. Ô Pedro, se você acredita em você, e se o seu empresário acredita em você, fica no Corinthians, pô. Não vai pro Zenit. Não é verdade? Eu não quero ir. Porque ele só vai o ano que vem, não é fevereiro? 18 anos, né? Não vai. Não vai, irmão. Se você acredita no seu potencial, se você acha que você vai ser titular do Corinthians, mera negociação. Sem você querer ir, não tem conversa. Mas aí o Mantuan foi embora, não foi? Ele não quis ir. Agora foi vendido por 2 milhões de euros, é isso? Eu não sei como é que é a negociação. Aí 2 milhões. Ele tem 43 jogos, 5 gols. Eu gosto do Mantuan pra caramba. Eu prefiro o Mantuan do que o Pedro. Eu. É que a venda coincidiu com o melhor momento dele no Corinthians. Isso. Né? E aí veio o Yuri Alberto, que todo mundo queria. Todo mundo falou, não, baita contratação. A única coisa que não tinha que ter feito era o Robert Renan. Porque esse é craque. Agora, o que eu faço agora, Souza, nesse pensamento de ter esse dinheiro e das contratações? Matias Rojas, que tá certo. Cuellar, O Diá parece que deu uma enroscada. que deu uma enroscada, que tá outro time tá aí. Eu não sei o que pensar do brasileiro em relação a isso. Essa é a questão, né? Quem você vai contratar, né? Porque não adianta você vender um jogador, uma joia da base e você trazer qualquer tipo de jogador. Você precisa trazer um jogador que chegue, coloque a camisa e seja titular do Corinthians. Porque não adianta, porque senão é jogar dinheiro fora, né? Igual o Corinthians fez aí durante muito tempo. E por isso que tem essa dívida monstruosa. Esse é o Robert Renan. Você tem que investir em jogadores jovens que tragam um futuro para o clube. Entendeu? Vou fazer uma pergunta para vocês três. Se o Corinthians receber uma proposta de 10 milhões de euros do Caetano ou do Murilo, vamos lá, vocês torcedores, quem entende de futebol, sabe quantas vezes Murilo não, sabe quantas vezes o Caetano foi emprestado? 2, né? E voltou bem pra caramba. Pra mim, ele é melhor que o Murilo. Pra mim. Não sei pro Souza, pro Bruno e pro Veloso. Pra mim, ele é melhor que o João Vitor e que o Raul Gustavo. Esse menino Caetano. Vamos lá, se o Corinthians receber uma proposta hoje de 10 milhões do Murilo e de 10 milhões do Caetano, vende ou não? Tem que vender, vai embora. É zagueiro ainda. Para você vender o zagueiro por um valor como esse, é muito difícil. Se aparecer um valor desse para um zagueiro, tem que vender também, na hora. Não tem conversa. Bruno, Tem que passar. Não tem jeito não, tem que vender, não pode segurar não. Você não tem... Ainda mais para um defensor, como o Veloso falou, que é muito menos valorizado no mercado. Não tem jeito, você não tem garantias e você vai ter que buscar essa reposição na base mesmo. Vendeu o Robert Renan, que é um craque, que poderia vender por muito mais, beleza. Mas ainda veio o Caetano, ainda veio o Murilo, quer dizer, ainda teve... Para Isso. defensores você tem uma reposição. Boa. Né? Você teve essa reposição, agora em outros por casos que ninguém não. quer o Adson? Isso é um dilema. Isso é um Não é muito dilema- louco? Nem o Por que nem o Corinthians Corinthians quer, bota o menino pra jogar? É. Por quê? O Pedro é um jogador que tem um futuro incrível. Mas a situação de 120 jogadores, de 100 rescisões de contrato. Isso, esse Cara, eu recebo uma proposta para 50%, fico com 30%. E aí não sei quem vai ficar com 20%. E outra coisa, é tudo pro Zenit. O que acontece? É que o Zenit contratou 4 jogadores que pro corintiano e pra imprensa, Mantuan, bom de bola, no melhor momento dele do Corinthians. Até hoje Foi? não se resolveu esse Barato. problema, né? Titular, Robert Renan, que é um craque de bola. Vendeu também. Duqueiroz,
que já era titular, mas você não gostava, Cascão, você achava ruim pra caramba. Naquele Não vem falando momento, no meu ouvido aqui, não. ele era Você titular. sempre achou que era ruim. Eu sempre falei que ele era bom de bola. De lateral e do volante. E jogava de 10. Eu lembro que eles formavam a dupla com o Maicon, e era um momento bom ali. Bom dele. Esse Vendeu o setor do Duqueiroz. Aí você tem... Quem que você prefere? O Duqueiroz ou o Fausto Vera? O Duqueiroz teve um momento muito melhor. Você prefere o Duqueiroz do que Fausto Vera? muito melhor. Você? Eu prefiro o Fausto Vera. Eu prefiro o Fausto Vera. Eu prefiro o Fausto Vera. Eu prefiro o Fausto Vera, mas eu acho que ele não tem o poder de marcação que o Du tem. Sem Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.